podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Eu acho que, a própria ByteDance, né, a dona do TikTok, já tava de olho nisso, já tava sabendo, porque em 2020 eles acusaram o Facebook de cometer plágio e de realizar campanhas de difamação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Felipe Ventura. O Facebook está cada vez menos relevante entre os usuários jovens e o culpado tem nome, é o TikTok. Isso teria levado a empresa do Mark Zuckerberg a apelar para um jogo sujo, que foi a criação de uma campanha de fake news para atacar o aplicativo chinês. No episódio de hoje, a gente conversa sobre esse movimento de desespero da Meta e especula o que há de errado com a estratégia que sempre deu certo para a empresa. Então aguenta aí que a gente já começa. As redes neutras trazem muitos benefícios. Através delas, diversos provedores podem oferecer internet de alta velocidade para os seus clientes, com otimização de investimentos e maior competitividade no mercado, não é, Bobilon? Isso, e no Brasil, quem toma frente nesse cenário é a Vital, que é a maior rede neutra do país. É a banda larga por fibra ótica que chega até 15 milhões de domicílios de norte a sul. A Vital trabalha por um futuro conectado, com mercado dinâmico e serviço de qualidade. E serão 30 bilhões de reais investidos até 2025 para atingir esse objetivo. Um futuro cada vez mais presente, então acesse o site vtal.com.br e saiba mais sobre os serviços da maior rede neutra do Brasil. A Meta concentra alguns bilhões de usuários em sua família de redes sociais e aplicativos de mensagens. No cenário que a gente tem hoje, é quase impossível pensar em uma empresa que seja tão dominante em seus vários setores de atuação. Porém, ultimamente, a companhia do Zuckerberg tem tido alguns motivos para se preocupar. Isso porque em fevereiro deste ano foram revelados os resultados financeiros do último trimestre de 2021 e nesse período a gigante teve um prejuízo de 8% na receita líquida. Em tempos de metaverso, seja lá o que for isso, né? A gente ainda está tentando entender. Os gastos da empresa têm subido bastante. A receita total no terceiro trimestre foi de 10,3 bilhões, mas só a divisão de realidade virtual gastou 10 bilhões de dólares. Financeiramente, isso pode parecer uma quantia enorme, só que a Meta, pelo seu tamanho, consegue lidar com esse tipo de gasto. A preocupação maior tem outro motivo. O Facebook, que é o principal produto da família Meta, está perdendo usuários. No último trimestre de 2021, a queda registrada foi de cerca de 1 milhão de usuários diários, né? Eles caíram ali de 1,93 bi para 1,929 bi. E, bom, parece quase nada quando a gente olha o tamanho do número total, mas tem um pequeno detalhe, essa é a primeira vez que isso acontece nos 18 anos de Facebook, né, Riga? Isso, e o Facebook, se vocês virem o gráfico de crescimento deles, né, eu tô, por exemplo, aqui na minha frente com o gráfico de usuários ativos mensais, né, que é aquele número que a gente costuma falar porque é aquele número que chega próximo dos 3 bilhões ali, e aí você vem, caramba, muita gente no planeta tá usando o Facebook, que impressionante e tal, como que o Facebook conseguiu crescer tanto. Se vocês derem uma olhada ali no gráfico, o Facebook nunca teve uma curva em S, né, tipo aquele crescimento exponencial, super rápido, que depois estabilizou. Na verdade, sempre foi bastante linear ali. Só que nos últimos trimestres ali, principalmente 2021, tá começando a estagnar. Eles não estão mais conseguindo crescer tanto. E aí teve essa queda aí nos usuários ativos diários, pela primeira vez em 18 anos. Então, uma informação bastante significativa. E o Mark Zuckerberg, na hora de anunciar
esse resultado não muito animador para os investidores, ele citou o TikTok. Ele falou ali, né, que o TikTok é um concorrente, os usuários mais jovens estão deixando o Facebook, migrando para produtos rivais, e é muito difícil ver o Mark Zuckerberg, assim como, na verdade, qualquer CEO de empresa muito grande, de empresa dominante, né, falar o nome de um concorrente. Então, nessa conferência, por exemplo, o pessoal contou, o TikTok foi citado 5 vezes pelo Mark Zuckerberg. Então, é sim um problema para eles, né? E não foi um tom de derrota, ele falou, né, assim como o CEO, ele tem que agradar todo mundo, ele tem que incentivar as pessoas ali que estão trabalhando ali com ele, mas ele disse que ele tá confiante, o Facebook, a Meta, vem fazendo vários investimentos, metaverso, realidade virtual, né, deram uma reformulada ali na Oculus, mas ele falou que em momentos semelhantes no passado, em que a empresa fazia mudanças estratégicas, eles não tiveram que lidar ao mesmo tempo com um concorrente de peso. Porque se vocês forem pensar na história do Facebook e das aquisições ali, nunca teve alguém que, putz, isso aqui é um concorrente, vai destruir o Facebook. Ou isso aqui tá ganhando usuário muito rápido e o Facebook não tá conseguindo acompanhar. Sempre o Facebook ia lá, copiava, ou então comprava, ou tentava comprar, né? Altas histórias ali do Snapchat. E pela primeira vez você tem um nome ali, que é o TikTok, que já é um concorrente gigante, veio da China, já tinha uma base de usuários relevante na China, mas a diferença entre todas as outras iniciativas chinesas, né, é que eles conseguiram internacionalizar ali, vir pro ocidente, e daí tá crescendo absurdos, assim. Quando a primeira vez, na verdade, que eu vi o TikTok, putz, isso aqui, eles estão jogando dinheiro aqui, né? É quando a TV tava ligada e apareceu Jornal Nacional, um oferecimento TikTok. Aí eu falei, caraca, bicho, eles estão jogando muito dinheiro aqui, eles estão querendo muito crescer. E aí teve várias campanhas, né? Depois BBB, enfim. Mas o ponto é, o Mark Zuckerberg tá muito ciente, né? Citou 5 vezes o TikTok, falou que é um rival de peso ali. Então eles sabem que parece, enfim, finalmente, eles têm um concorrente à altura com quem se preocupar, né? E aí o esperado, né, num cenário como esse, se a gente for pensar no fair play, é que os concorrentes só concorram, né? Que eles apresentem ali os melhores recursos, que eles invistam em tecnologia, que eles invistam em estratégias de marketing, né? Pra ganhar o interesse da comunidade, enfim, dos usuários. Só que o que acontece, né, na real, assim, nos bastidores, não é bem isso. Então, com essa situação de, entre aspas, desespero, né, da Meta, para conseguir manter a sua base, para recuperar os jovens que tá perdendo, a empresa começou a usar alguns métodos alternativos, né, para tentar barrar esse crescimento do TikTok, né, como forma de tentar recuperar o que ela tem perdido. E aí, no dia 30 de março, saiu uma investigação do Washington Post falando sobre um desses métodos alternativos, que seria a contratação, né, de uma empresa chamada Target Victory, conhecida por prestar serviço para o Partido Republicano, né, trabalhou já com marketing político lá nos Estados Unidos e tudo mais, e essa empresa já tinha trabalhado para a Meta em outras ocasiões, mas dessa vez a Meta teria pedido para essa agência para fazer uma campanha difamatória contra o TikTok. E aí o objetivo central, né, dessa campanha era passar a imagem de perigo, né, do TikTok para jovens, para adolescentes. E meio isso tudo, o objetivo central era que o TikTok ficasse mal visto aos olhos de pais, né, de responsáveis ali, de adolescentes e dos jovens, para que eles começassem a proibir essas pessoas de usarem a plataforma. Então, era basicamente uma tentativa de fazer com que o TikTok fosse visto como uma arma, né, contra os adolescentes e contra o público mais jovem, que é justamente o público que o Facebook está perdendo ao longo dos anos. E aí, num dos e-mails da Meta, que o Washington Post teve acesso, eles resumiam a mensagem da campanha da seguinte maneira: a Meta é o saco de pancadas atual, mas a verdadeira ameaça é o TikTok. E o principal jeito que essa agência encontrou de tocar essa campanha foi criando uma conexão entre o TikTok e alguns desafios bem problemáticos. Desafio, challenge, é um tipo de conteúdo muito comum
no TikTok, já teve seu momento, sei lá, no YouTube, já teve seu momento no Instagram, no TikTok também é muito forte, porque é uma coisa que viraliza, que você consegue reunir uma hashtag, e o TikTok tem isso, né? Tem muito recurso que é para você usar de novo. Então você pode usar o som de outra pessoa, você pode usar o pedaço do vídeo de outra pessoa, né? Com stitch. Então esse tipo de conteúdo, né? De desafio acaba se proliferando lá no TikTok, e a empresa que a Meta teria contratado se concentrou em 2 tipos de desafio para tentar desmoralizar o TikTok. Um deles era o Slap a Teacher, né? Que é literalmente ser filmado dando um tapa em um professor, e o segundo era o Devious Leaks, cujo objetivo era vandalizar ou efetuar roubos em escolas, né? Inclusive tem uma página da Wikipédia só sobre esse desafio, Devious Leaks. Então é muito fácil entender por que isso poderia deixar pais preocupados, né? Porque é uma coisa que acaba viralizando e uma hora chega, né, nos pais, tipo, meu Deus, está envolvido nisso, está vendo isso. Então a Targeted Victory tentou associar esses desafios ao TikTok, mas o que foi apurado é que esses desafios começaram não no TikTok, eles começaram no Facebook. E a partir dali começaram a falar sobre esse papo de que está tendo alguma coisa no TikTok. Inclusive o segundo desafio que a gente falou, do Devious Leaks, ele chegou a circular pelo TikTok sim, só que ele não começou ali. O TikTok chegou a bloquear a busca, a bloquear a hashtag, então tipo, o TikTok foi atrás disso, né, tentou conter o problema, mas o que aconteceu é isso. Teve esse desafio cuja ideia era desmoralizar o TikTok, mas estranhamente começaram no Facebook. Tá, mas basicamente o que a gente tá falando aqui é que rolou uma boa e velha fake news. Aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, aliás, 2022, se prepare, Brasil irá te usar. Logo mais começam as campanhas políticas, né? Então foi exatamente isso que o Facebook utilizou, com financiamento da Meta, utilizou para tentar difamar o TikTok. O objetivo, óbvio, era criar uma imagem ruim para o aplicativo chinês, como sendo um lugar perigoso, com esses memes, esses challenges que colocariam os filhos em perigo, colocaria, né, enfim, essas ações que não são nada corretas, e esse pânico poderia levar os pais ou os responsáveis, as crianças, a se opor de um modo mais enfático à plataforma como um todo. Ao mesmo tempo, tinha também um objetivo secundário, que é tirar a atenção dos escândalos, que não são poucos, que a Meta tem enfrentado nos últimos anos, alguns inclusive relacionados a esses challenges que surgem dentro da rede. Mas tem também a questão dos vazamentos de documentos internos da empresa que mostravam que ela não fez muito para lidar com desinformação e moderar o discurso de ódio. Então, Paulo Riga, que ironia, né? Bebendo da própria fonte, como é que fala aí o ditado? E sabe que esse negócio foi longe, né? Porque essa empresa aí, que foi contratada pela Meta, ela conseguiu emplacar artigos de opinião em jornais. Então saiu no Denver Post, que não é um dos maiores jornais dos Estados Unidos, mas é um jornal bem relevante, né? Eu acabei de pesquisar uma tiragem de mais de 100 mil exemplares por dia. Hoje, que jornal brasileiro faz isso? São poucos, né? E eles também mandavam umas cartas para publicações, como se passando ali por pais preocupados. Nossa, tá acontecendo isso na escola, gente, e agora e tal? E todas essas matérias em emissoras de TV locais, né? Nos Estados Unidos tem muito isso. Eles tentavam associar muito ali a ideia de que o TikTok estava incentivando esse tipo de coisa, né? E, então, sempre tentando fazer a ligação desses desafios, né? Desses challenges com o TikTok. E também uma tendência desses últimos anos, né? Falava que o TikTok era chinês e, estão passando os dados para a China, então isso é um perigo, galera, não vamos usar o TikTok. Então, uma campanha bem difamatória contra o TikTok, contra a China também, né? Teve todo esse problema com a China nesses últimos anos, e teve um político que mordeu a isca, né? Um senador do estado do Connecticut escreveu uma carta ali, chamando executivos do TikTok para testemunhar num subcomitê do Senado. No final das contas, não deu em nada, mas é um sinal, né, de que a campanha foi bem sucedida em espalhar esses boatos e tentar espalhar esse clima meio anti-TikTok, né? Tentando desmoralizar o TikTok, minando a credibilidade para que o Facebook continuasse ali, sem ser ameaçado por um aplicativo. E hoje a gente viu que
não deu tão certo, né? E foi curioso que deu alguns dias depois do Washington Post revelar tudo isso, saiu outra notícia, né, no BuzzFeed News, falando que a dona do TikTok, a ByteDance, usou de uma tática meio malandra para conseguir encher uma rede social que ela tinha comprado há alguns anos. Então, era o truque de eles copiarem vídeos do Instagram, do Snapchat, de outras plataformas, para colocarem no Flipagram, que era uma plataforma que a ByteDance comprou, e em algum momento tudo foi integrado, né, no TikTok fora da China. E é uma matéria envolvendo ex-funcionários, ok. É muito curioso esse time de, o Facebook fez um negócio errado envolvendo o TikTok. E do nada, mas o TikTok também faz coisas erradas. Fez uma coisa errada lá em 2017 para um aplicativo que não existe mais, que é o Flipagram, virou Vigo, e aí fechou, né, faz alguns anos. Mas do nada, assim, surgiu uma notícia dessas, né, achei estranho. Como o Riga falou, né, as campanhas, elas foram vinculadas em emissoras de distribuição local, então aquelas regiões até mais afastadas de centros, então muita gente foi impactada por esse tipo de distribuição. E eu tava pesquisando aqui enquanto ele falava, e eu achei um vídeo da CBS que mostra o TikTok como super o perigo, né, ali pra jovens. E o vídeo, a reportagem em si, ela tem aquele tom alarmista que, se a gente for botar isso em Brasil, né, você imagina lá uma senhorinha, mãe, né, de sei lá quantas crianças, olhando e assistindo um programa tipo Mais Você, ou então, né, um programa da Sônia Abrão, alguma coisa assim, e do nada vem uma campanha falando que o TikTok é um perigo, que é um absurdo, porque tem desafios que podem ser usados para fazer mal a outras pessoas, aos próprios filhos. Então, assim, é uma jogada Meu Deus. baixa, né? É uma jogada desesperadora. E o timing disso deixa claro que, obviamente, foi por causa dessa reação, né, do Facebook à perda de usuários jovens, porque é o maior rival, né, confirmado pelo Zuckerberg, e é exatamente no público-alvo que eles estão perdendo. E aí também tem a questão da Meta já ter trabalhado com essa empresa anteriormente, né, mas antes era uma coisa pensada para melhorar a sua imagem, né, e agora, pela primeira vez, pelo menos pelo que a gente sabe, né, é a primeira vez que a Meta ela faz um esforço para atacar diretamente um rival. E também é a primeira vez, como a gente também já comentou antes, que a Meta tem um rival desse tamanho, né, com um crescimento tão acelerado e tão assustador para eles, né, imagino. E aí essas opiniões do Mark, elas não são tão recentes assim. Em 2019, ele já tinha levantado questionamentos numa palestra, né, num discurso na Universidade de Georgetown, sobre a liberdade de expressão no TikTok. E aí, naquela ocasião, ele citava a questão do aplicativo ser um aplicativo chinês, que censurava certos conteúdos, né, com aquele discurso que a gente já via muito em alta na época do governo Trump. Então, depois de dar essa fisgada no TikTok, ele ainda lançou uma pergunta, né, que essa é a internet que nós queremos? Então, ele já estava bem ciente disso já há alguns anos e preparando, provavelmente, formas para atacar, ou então esperando uma recuperação do Facebook, que não veio, e a gente viu essa queda, né? Então, já era um cenário que ele já estava se preparando, muito provavelmente, há algum tempo. Mas dessa história toda, o que eu queria perguntar vocês estão surpresos com isso, com todo esse cenário, com toda essa competição não justa, né? Vocês acham que isso é uma coisa surpreendente ou não? Já esperavam algo relacionado a isso? Eu acho que, tipo, a própria ByteDance, né, a dona do TikTok, já tava de olho nisso, já tava sabendo, porque em 2020, eles acusaram o Facebook de cometer plágio e de realizar campanhas de difamação, né? Teve um documento que eles divulgaram para investidores falando que algumas das dificuldades da empresa eram o ambiente internacional difícil, né, politicamente, a diferença entre culturas e explicitamente o plágio e as campanhas de difamação do concorrente Facebook. Eles não detalharam o que o Facebook estava fazendo, mas, tipo, é coisa de longa data. E vem tanta sujeira desse setor de tecnologia, startups, enfim, que a gente estava até relembrando Uber,
né? Que acho que foi uma empresa que lá para 2017, 2018 parou e começou a pensar, gente, mas como que uma empresa pode ser tão ruim em termos de cultura, né? Porque na época do Travis Kalanick, que era o CEO, cofundador, que basicamente foi expulso, né, como CEO do Uber, de tanto problema que teve durante a gestão dele, a gente via umas coisas muito loucas, assim. Teve o projeto Hell, que era para monitorar o Lyft, que é o principal concorrente do Uber nos Estados Unidos, e eles monitoravam a localização dos motoristas, e aí davam incentivos para os motoristas prestarem serviços exclusivamente para o Uber. E aí tinha várias outras práticas questionáveis da Uber, que era... Eles tinham um God View, né, que era um modo ali que eles conseguiam monitorar a localização exata de basicamente qualquer pessoa, e existem indícios de que monitoraram políticos, celebridades, enfim, né, teve até num livro sobre Uber eles contam que uma das fontes ali do jornalista pediu, deixa o celular em casa, não vende Uber, usa qualquer outra coisa, mas não vende Uber, e eu vou te encontrar nesse restaurante, mas eles estão monitorando a gente, então cuidado com isso. Então já tinha, quem tava lá dentro do Uber sabia disso, e fora aquelas questões, por exemplo, do Unroll.me, que era um serviço que você conectava ali seu Gmail e ele prometia descadastrar em massa de newsletters, né, de spam e tudo mais. Eu usei durante um bom tempo, acho que muita gente usou, era um serviço bem legal até, mas depois a gente descobriu que o Unroll vendia dados para Uber, porque quando a pessoa recebia aquele recibo ali de corrida da Lyft, isso era usado pelo Uber para identificar como é que a Lyft estava indo, se eles estão em uma determinada região, estão indo bem e tudo mais. Então, eu acho que é mais uma empresa ali do Vale do Silício, fazendo umas coisas que, putz, de onde surgiu isso? Meu Deus do céu. O que eu acho mais curioso dessa história é a empresa usar uma agência especializada também em marketing político. A gente estava comentando um pouco antes da gravação do Tecnocast sobre isso, e é um jogo muito semelhante, né? Porque é um jogo de poder. Então as pessoas, hoje em dia, elas têm aquela coisa do, não misturar tecnologia, política, mas se a gente parar pra olhar essas coisas, é tudo um jogo de poder. E algumas empresas, como a Meta, como o TikTok, têm maior poder de influência, né? Sobre pessoas, sobre regiões inteiras, do que políticos, às vezes, né? Então, eles terem contratado, né, uma empresa especialista em marketing político para fazer essa campanha e usado fake news, isso é muito simbólico, né? Isso é muito... A gente pode ver bastante isso e relacionar com o que tem acontecido nos últimos anos, não só no Brasil, mas lá fora também. Então, eu acho isso curioso e faz a gente refletir bastante, né? E eu fico um pouco desiludido, assim, porque esse tipo de ação, né, pro Facebook, não acredito que tenha muita consequência, sabe? Assim, o Facebook já passou por tanta crise, tanto problema de segurança e privacidade, e tá estimulando fake news e tá apagando o perfil de quem não devia. Isso, Facebook, Instagram, né? E já aconteceu tantas vezes, e a empresa é tão grande que é difícil ver ela caindo, assim, sei lá, por boicote dos usuários ou por algum escândalo adicional, assim, fala, não, agora chega, agora eu vou apagar minha conta do Instagram. Porque o Instagram, acho que hoje, o Instagram, pensando, sei lá, no feed de fotos, não tem um concorrente à altura. Pra Stories, acredito que também não. O Snapchat tá aí, né, com Stories, mas ele é mais famoso nos Estados Unidos e Europa. Então, o que eu imagino que vai acontecer é uma migração dos usuários pro tipo de conteúdo diferente, que é o que o TikTok oferece, né, que são de vídeos. Antigamente eram vídeos curtos, agora são só vídeos, vídeos na vertical, que pode ser de 3 minutos até 10 minutos. Tudo em um feed que você vai rolando, e é uma experiência que o Instagram não oferece ainda, eles já estão testando esse tipo de experiência, e é uma coisa que por enquanto não tem concorrente, assim. Então vai ser uma coisa assim, mudou a preferência dos usuários, e aí o Facebook cai, mas não é necessariamente porque teve o escândalo disso, eles fizeram tal coisa errada. Para os usuários, assim, o impacto em perda de usuário, acho que sempre é relativamente pequeno. A empresa só vai cair realmente tendo um concorrente de peso, assim, que eles não possam comprar, né, e não consigam derrubar, e que tenha um produto que seja bem diferente, que seja difícil o Facebook copiar. As duas coisas que eu fico pensando quem que pensa em lançar uma campanha dessas, uma ação dessas, e acha que não vai vazar? Porque,
cara, você tem que movimentar muita gente, você tem que fazer um baita plano, você tem que... Claro que vai vazar, sabe? Então, eu até às vezes eu fico olhando e falo assim, é até difícil de acreditar que seja verdade, porque, cara, é tão óbvio que vai vazar que não dá pra acreditar que realmente o Facebook investiu numa ação dessas. E o segundo ponto que eu penso é que é um segmento que é muito difícil, assim, pra manter a dominância, porque depende de você conseguir identificar um trend e se lançar nesse trend ou criar um trend, né, alguma coisa muito inovadora, que foi o que o Facebook fez lá atrás. Já tinha outras redes e tal, mas o Facebook fez, enfim, por algum motivo ali, ele conseguiu acertar, escalou, cresceu e continuou crescendo até hoje. Depois disso, teve muita dificuldade para repetir essa fórmula, porque, de fato, é muito difícil você conseguir sempre pensar em uma forma nova que as pessoas querem interagir na internet. Não é como o buscador Google, por exemplo, que eles criaram um algoritmo inovador, uma métrica inovadora com PageRank para ordenar os resultados. Na época, os resultados eram curados no Yahoo, então tinham humanos selecionando e criando aquela base. Tinha alguns crawlers também, mas não tinha essa inteligência para ordenar. Os dois tiveram, o Larry Page e Sergey Brin, tiveram a ideia de falar, não, vamos fazer aqui um algoritmo que faz esse trabalho. Tem que ser uma coisa escalável, uma coisa que o hardware dê conta, porque a web não para de crescer, né? Tem todas essas questões também. E aí o trabalho do Google, em cima da principal ferramenta deles, é cada vez melhorar mais a relevância disso. Então, você está construindo em cima do que já tem e isso te leva para um nível que é muito difícil de um concorrente te alcançar, né? As pessoas continuam precisando fazer buscas e se o seu resultado é o melhor, as pessoas vão até o seu resultado. No caso de redes sociais, as pessoas vão onde as pessoas estão. E aí, você troca a faixa etária, entrou um público novo, né? O jovem ali atingiu idade, começou a usar o celular, enfim. Já é outro comportamento, que é muito difícil para os tiozão entender o comportamento novo. Então, alguém vai entender e alguém vai conseguir surfar nessa onda. Ou alguém vai criar um trend que se encaixe no comportamento desses jovens. E é muito difícil para uma empresa se manter, porque não é simplesmente melhorar o seu produto. O Facebook não é igual ao Google, entende? Nesse ponto. Não é só melhorar a eficiência do algoritmo, que foi o que eles trabalharam tanto nos últimos anos. E aí só resta comprar ou copiar ou fazer esse tipo de ação, né? É exatamente uma questão total geracional. O TikTok, ele surgiu, né, voltado ali pra geração Z, e já se falava muito dessa questão dos vídeos, enfim, o YouTube super crescendo e tudo mais, e o consumo de vídeos. E se a gente parar pra pensar, o Facebook, ele nasceu ainda numa época de texto. Depois já comprou o Instagram, que era a questão da imagem, a questão das fotos e mobile, né, uma coisa, né, nesse sentido, já visando ali a evolução. Então, o Facebook, ele fez aquela tática dele, né, de comprar a concorrência, e ele foi tentando englobar as tendências que vinham. Mas ele não era nativamente daquela forma. É estranho até pensar no que o Facebook era e no que o Facebook é hoje, porque ele virou meio que um Frankenstein, né? Tipo uma coisa, sei lá, não tem um DNA próprio mais. Parece que se perdeu ao longo desse tempo. E o TikTok, você vê bem ali a intenção dele, por mais que ele se posicione como não somos uma rede social. Sim, é uma rede social, se a gente for parar pra pensar no conceito de rede social, né? E é totalmente vídeo, né? Totalmente o que a nova geração que tá agora consumindo, né? Apps por conta própria e tudo mais, é o que essa geração consome. Agora, o TikTok tem o trabalho de converter a galera que tava nas outras redes, e o Facebook tá, obviamente, né, desesperado com isso, porque por mais que ele tenha implementado os recursos, o que a gente vê muito, a sensação que passa, é que ele tá implementando ali para que as pessoas das gerações passadas que quiserem se atualizar, elas consigam se atualizar sem sair da plataforma. Mas as pessoas de gerações mais recentes, né, da Z pra cima, são pessoas que já estavam em uma outra comunidade, e uma comunidade que se encontrou ali no TikTok e similares, né? Tem alguns aplicativos tipo Kwai, sei lá se é Kawaii, que também tem uma proposta parecida, né, de vídeo, basicamente parecida não, né, é muito igual, né, a interface é copiada do TikTok. E aí o Facebook, ele lança, né, no Instagram o Reels, mas é aquilo, a galera que tá no TikTok, ela não tá interessada em ir pro Reels, ela já tá no TikTok, ela tá bem ali, tá construindo sua comunidade. Você vê adolescentes, assim, de 14, 15 anos, com
milhões de seguidores, né? E pessoas que não eram celebridades nem nada. Elas simplesmente começaram ali, os vídeos viralizavam e elas conseguem encontrar sua base. Então, pra que ir pra outra rede social? Ah, porque tá oferecendo esse recurso agora? Mas agora já era, já encontrei minha comunidade em outro lugar. E as pessoas que estão no Instagram, que já eram a base antiga, né? Elas ficam, poxa, mas como assim? Como assim existe uma outra plataforma e os jovens estão indo pra essa outra plataforma? E ficam instigados a conhecer a outra também. Então, é um problema realmente difícil pra administrar. Eu fico imaginando como deve ser, assim, pra galera que tá pensando isso dentro da Meta, né? Como deve ser pensar e tentar concorrer com algo assim, porque é como se fosse um curso natural das coisas, né? É meio doido se a gente pensar por esse lado. Eu fico até impressionado, porque lá pra época que o Facebook abriu o capital, né? Fiz IPO e tudo mais, muito se discutia sobre, mas o Orkut nasceu, viveu e morreu, né? Quanto que o Facebook vai morrer também e vai levar todo esse dinheiro embora, né? Então, loucura investir numa rede social, enfim. E no final das contas foi um IPO muito bem sucedido e até o momento até que deu certo ali, né? Uma empresa chegou a valer mais de $1 trilhão. Mas essa interface meio Frankenstein que a gente vê nos aplicativos do Facebook, principalmente no Instagram, né? Acho que é um exemplo muito, muito claro ali de que nossa, o que tá acontecendo aqui? Vem muito do que o Mark Zuckerberg acredita ali como negócio, né? Então, ele contou uma vez que existem quantidades limitadas de tipos de interações sociais digitais que você pode criar. Então, por exemplo, Story é um tipo de interação social ali que a pessoa cria, né? Divulga de alguma maneira e tal. Uma vez que isso foi criado, geralmente rede social é um negócio meio winner takes all. Então, justamente porque as pessoas vão onde as outras pessoas estão. Então, quem consegue mais usuários mais rápido, geralmente vai ganhar todos os usuários. E aí, o Facebook, durante um tempo ali, tava com uma estratégia que me dava arrepio, porque toda semana tinha um aplicativo novo do Facebook agora tem um aplicativo pra você colocar vídeos de 6 segundos. Agora tem um aplicativo pra você colocar vídeo em loop. Putz, grila, onde que isso vai parar? E agora parece que, em vez de lançar um aplicativo novo toda semana, que não deu certo, né? Todos morreram, basicamente. Eles estão colocando os recursos dentro dos aplicativos já existentes. Tá essa coisa, tipo, o Instagram, você não sabe mais exatamente o que é, né? Começou ali com a história do feed, as fotos quadradas e tudo mais. Hoje tem tanta coisa. Eu sei lá qual que é o foco. Parece que o foco hoje é Story. Nem é mais o feed ali, né? E aí você tem Reels. Aí tem o IGTV, que já morreu. E aí acaba sendo uma coisa confusa, mas vem muito desse negócio de vamos agir rápido. Só que esse vamos agir rápido acaba sendo meio cansativo para quem trabalha com isso, né? Então, a gente estava discutindo algumas questões de social. Então, por exemplo, quando o Instagram lançou o Reels, é só você colocar um Reel ali e vai viralizar, e você vai ganhar seguidor pra caramba. E era o momento do Reels ali no Instagram. Porque o Instagram queria promover aquele recurso, uma tentativa ali, né, de tentar bater o TikTok. Então eles estavam botando tudo nesse recurso. Hoje já não é assim, né? Você publica um Reel e dá um alcance legalzinho ali. Quando alguém criar o próximo tipo de interação social, que sei lá qual vai ser, o Instagram, o Facebook, a Meta vão tentar copiar o mais rápido possível, e aí a gente vai ficar voltando nisso aqui. Nossa, por que tá todo mundo usando esse recurso aqui? Eu acho que no final das contas, como a gente falou até no episódio sobre o Snapchat, qual é o limite da cópia e tudo mais, no final das contas, alguma empresa inventa um formato novo que depois se consolida e as outras também acabam fazendo. O Stories foi o exemplo, que nem era Story o nome original. Todo mundo lançou Story, né? O Instagram, inclusive, começou a ser muito mais usado para Stories. E no começo as pessoas postavam no feed. O Instagram surgiu com o objetivo de ser um app de efeitinhos de foto, de você publicar com aquele efeitinho de câmera antiga e tal. Até aquelas cartas revelaram, quando o Zuckerberg estava preocupado com o Instagram, por que as pessoas estão postando no Instagram e não no Facebook as fotos delas, né? Por que entra no Facebook o feed, a foto do Instagram, e não as pessoas não postam direto no Facebook? E é porque isso, a pessoa pensava em foto, associava com o Instagram, de você ir lá e ter uma rede feita para fotos.
não um monstro tudo em um. E tinha esses efeitinhos que só tinha no Instagram e hoje as pessoas nem usam mais esses efeitos. Depois, quando o Facebook incorporou os stories, puxando a ideia do Snapchat, as pessoas enxergaram uma oportunidade de ter um local para publicar imagens, vídeos, de forma efêmera. Então, tipo assim, eu não quero publicar na minha linha do tempo aqui uma foto da minha gatinha tirando uma soneca do meu lado enquanto eu gravo o Tecnocast. Mas, pô, legal, vou publicar no Stories, porque é efêmero e eu quero compartilhar isso, mas não precisa ficar no feed. E aí começou a rolar essa divisão. Muita gente nem usa mais o feed, só posta nos Stories. Mas ok, tem uma divisão clara ainda, né? Ali está a rede pra gente interagir com foto e vídeo. Tem pessoas de todas as idades, mas muito jovens, e temos feed de foto, feed de vídeo, que eram os vídeos curtos, e o feed de conteúdos efêmeros, que são os stories. Então tá bem claro. Até aí tá bem claro. Mas aí, de repente, você quer encaixar uma dinâmica que é um app que não é um app exatamente de nenhuma dessas duas coisas, né? O tom do app é diferente do TikTok. É um app mais para você entrar para realmente sair da zona de conforto. É um app que você entra para vestir um personagem, para ser brincalhão, para ser mais jovem, para participar de meme, entende? É outro tom o TikTok. E aí, de repente, não tem muito a ver esse tom também com o Instagram. Além disso, onde que ele se encaixa nessa divisão? É um conteúdo efêmero ou é um conteúdo que eu quero que dure pra sempre na minha timeline? Aí eu faço aquele feed perfeito, com as fotos tratadas e combinando. Eu quero um vídeo de zoeira do lado desse feed, entende? Então, assim, eu não sei, a minha teoria, assim, olhando a minha opinião, olhando o monstrinho que virou o Instagram, é que tá tentando misturar muita coisa que as pessoas não se interessam de ter no mesmo local. Se for pra eu ser palhacitos, eu prefiro ser naquele outro local, onde as pessoas todas são palhacitas, todo mundo é palhacito, é só palhacitos aqui. Mas não quero ser palhacito ali no Instagram, onde tem meus pais me vendo, tem gente do trabalho também olhando, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Aliás, eu, no caso, não sou palhacito nenhum, porque eu não uso. Eu acho que é uma coisa que tinha muito quando teve a migração do Facebook para outras redes sociais, incluindo o Instagram, porque você conseguia ter personalidades diferentes, porque no Facebook você tem sua família, você tem gente do trabalho, então você não pode falar tudo o que você quer, não pode postar qualquer foto que, sei lá, postar a foto de biquíni na praia para o pessoal do trabalho ver, sabe? Então começou a ter essa divisão, assim, e no caso do TikTok é a mesma coisa, né? No Instagram agora a gente tá com todo mundo lá e a gente não quer mostrar esse conteúdo pra todo mundo. E tem essa situação que o Facebook e o Instagram ficam em uma sinuca de bico. Por quê? Seria melhor separar esses recursos em apps diferentes? Seria. Só que ninguém usa os apps que a Meta lança, né? Então teve em 2020 o Collab, que era assim muito claramente inspirado no TikTok. Era pra ser um concorrente, mas simplesmente não deu certo, né? Ele foi encerrado agora em março de 2022, deu 2 anos, já acabou. Na época que o Facebook estava tentando copiar o recurso de Story do Snapchat, era isso, eles lançaram, era um por semana com esse recurso de Stories e nenhum vingava, ninguém queria usar, até o ponto que colocou no Instagram. E aí vingou, aí deu certo com o Instagram Stories. Então o Facebook tá tentando de novo, vamos se integrar no Instagram, mas tá demais, sabe? Não sei como que eles vão conseguir separar o recurso dentro do aplicativo, sabe? Não fazer a pessoa baixar outro aplicativo, mas segurar ela com esse novo tipo de interação social. Eu fico com a impressão que, de certa forma, os aplicativos de rede social, eles são tipo um bar novo que abriu, saca? Um restaurante novo, sei lá. Tem o hype, que todo mundo tá participando, todo mundo vai lá pra conhecer e vai com a galera e é super legal, estamos fazendo coisas aqui nesse ambiente, que é um ambiente diferente, e muda um pouco a dinâmica do grupo. Mas uma hora enjoa. E aí surge um tipo novo. E aí eles vão para um lugar novo. E aí fica essa coisa, migrando para lá e para cá. Você ainda mantém. Não é que o Facebook está fadado a morrer e as pessoas pararem de usar. Porque o propósito principal da ferramenta ali, para as pessoas, continua sendo um catálogo de pessoas. Se você quer procurar alguém, você vai procurar onde? Na internet. No Facebook, né? E no máximo no Instagram. Mas, quando estamos falando de uma empresa, capital aberto,
a métrica é sempre quanto crescemos em relação ao ano passado, né? Qual foi o resultado do trimestre. Então, eles têm essa pressão por estar sempre crescendo. Eles não têm a opção de falar assim, paramos de crescer, mas a gente ainda tem 500 milhões de usuários ativos no mês. Não, isso é tragédia, porque a estagnação é um passo para fechar as portas. Então, mesmo que continue sendo um catálogo de pessoas, eles precisam que as pessoas estejam entrando e usando ativamente o aplicativo. E vale lembrar que o Facebook está expandindo seus negócios, obviamente, né? Ele está diversificando ali receita, já mudou o nome da empresa, já virou Meta, já está pensando no metaverso, tentando fazer acontecer, muito relacionado a isso, né? Porque por mais que o aplicativo principal não esteja nem perto de morrer, e o Instagram também esteja ali com muita gente usando sempre e tudo mais, a longo prazo é algo que obviamente preocupa. Então o Facebook já tá pensando no que acho que ele tá fazendo o que ele deveria ter feito antes em relação a essa geração que tá aqui, mas talvez não tenha feito da melhor forma, então agora ele já tá se antecipando, tá na frente de todo mundo, já pensando no metaverso. Ninguém aguenta mais falar de metaverso, ninguém aguenta mais imaginar como vai ser e tudo mais, o assunto ficou até batido de tanto que eles estão trazendo isso, mas é exatamente essa estratégia, né, de associar a marca deles à marca do metaverso, ao conceito, né, de metaverso, que não foi criado por eles também, né, mas que já virou basicamente coisa do Zuckerberg. Então, no ano passado, eles anunciaram a mudança de nome, né, da Meta, do Facebook para Meta, e agora já estão ali trabalhando, investindo em realidade virtual aumentada, mais ainda, né, e direcionando os esforços para aos poucos e mudando o rumo, né, e para também outros lugares onde eles veem que tem a oportunidade de ser pioneiros novamente, como eles foram. Pioneiros não, mas inovadores, enfim, chegar em outros lugares mais rápido do que a concorrência. Então, nesse sentido, Mark Zuckerberg tá bem ligado no que tá rolando, né? E, enfim, obviamente a gente ainda vai ouvir muito falar dele daqui pra frente. E o Zuckerberg, ele tem sofrido umas derrotas bem fortes, né, ultimamente. Acho que, pra mim, o mais marcante, né, agora que a gente tá voltando a falar de metaverso e universo paralelo, digital, que a gente nem sabe como vai ser a interface, mas você pode ter o óculos de não sei o que e tal, é que acaba ligando um pouco, né, e tivemos um Tecnocast sobre metaverso, Web3 e tudo mais, com pagamentos digitais. E lembram da Libra, que era aquela moeda ali, basicamente baseada em blockchain, que se vingasse aquilo ali, poderia ser o novo dólar, assim, poderia ser uma moeda que poderia dominar o mundo ali, porque você não teria mais várias barreiras que você tem com relação a moedas, mas aí, eles sofreram várias derrotas de bancos centrais, enfim, acabou não dando certo, cancelaram, morreu o projeto, mas é algo que se encaixaria muito bem numa estratégia de metaverso, sei lá. E essa história de o Facebook tentar comprar concorrentes, o caso mais famoso é o do Snapchat, que não conseguiram ali, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões não venderam, mas acabou que Story virou uma commodity, né? Hoje toda rede social tem, até no LinkedIn tem esse negócio, e o Instagram conseguiu usar muito bem isso a seu favor, mas o Musical.ly, que era um aplicativo chinês, na época bastante focado em música, dancinha e tudo mais, acabou virando o que hoje aqui no Ocidente chama TikTok, e o Facebook queria comprar, só que o negócio não deu muito certo, parece que poderia ter algum problema de censura do governo chinês, a gente sabe como que é o regime lá, poderia ter alguma intervenção, e quem comprou foi a ByteDance. E aí virou o TikTok. E aí temos essa rede social que pela primeira vez está batendo de frente com o Facebook. Pela primeira vez tem um concorrente ali, mas não deu certo comprar um concorrente, então o Facebook tentou ali copiar. Então falamos de Reels, mas isso é só um tipo de interação, um tipo de produto digital que o Facebook tenta copiar. Deu certo durante muito tempo, mas agora tem o TikTok aí fazendo bastante sucesso e parece que o Facebook perdeu o bonde e então vamos ter aí duas redes sociais. Não sei se uma vai ter migração exatamente de um público para o outro. Acho que são públicos diferentes, o conteúdo é diferente. Quando você acessa uma rede social ou uma plataforma, como o TikTok gosta de se chamar, você já entra com uma vibe diferente, né? Você não entra procurando
o que você procuraria no Instagram, no Twitter, no Facebook, você já entra com uma outra cabeça, então acaba que tem espaço pros dois, né, pelo menos no momento, mas esse negócio de empresas bilionárias, quase trilionárias, competindo por espaço na internet, muitas vezes acaba virando um monopólio, né? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente qual é a sua rede social do momento. Você é usuário do TikTok já? Migrou? Ainda tem conta no Facebook? E também o que você achou dessa história do Facebook espalhando fake news pra queimar o TikTok? Não sei se vocês esperavam isso desta rede social em 2022, depois de tudo que já rolou, né? Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou no Twitter marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe, @Ana Marques com 4 no lugar do último A. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libori e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Valeu! falou! Eu queria dizer que às vezes eu acesso o Facebook, né, por questões de trabalho, eu fico pensando, e eu vejo alguns posts com, sei lá, tipo, 1000 curtidas. Cara, quem são essas pessoas que estão usando o Facebook, né? Eu queria muito entender, assim, o que elas estão usando? Será que não tem outro lugar? Será que tem algo interessante? Mas é bizarro porque é meio boring, porque mesmo tendo bastante gente, porque, sei lá, tem gente que é super famosa no YouTube e a gente nunca nem ouviu falar. O WhatsApp Status fala, nossa, é usado por milhões de pessoas, e aí, sei lá, não conheço quase ninguém que usa. Aqui é só o Tássios, velho. Ninguém usa o WhatsApp Status. Aqui também é só o Tássios, gostaria de destacar. Só ele usa. Messenger é a mesma coisa que meio que morreu, assim, pra mim. Não conheço mais ninguém que usa. Mas, tipo, tem uma base enorme ainda. Então, tipo, é coisa, tipo, não usa mais no Brasil, mas na Índia tá bombando, sabe? Ou sei lá onde. E conta também se você tá surpreso com essa história, se você esperava... Pô, Facebook, né? Não esperava esse tipo de coisa, né, Riga? Não? Tô sendo irônico. Caraca, bicho. O que foi isso? Justo Facebook. Tô sendo irônico, pô. Ele acreditou. Este Tecnocast foi editado pelo... Este Tecnocast foi produzido... Achei que tinha sido editado pelo McDonald's. Isso é a mesma coisa, amo muito tudo isso. Teve um comentário num vídeo do YouTube do resumo da Ana sobre Ana Marques com 4 no lugar do A. Vou dar pra você. Mentira que teve, amém. Já tem uma marca registrada, pronto.